Juro aos senhores que ter consciência demais é uma doença de verdade, perfeita. Para o uso humano, seria mais do que suficiente a consciência humana de praxe, ou seja, metade ou um quarto da porção que cabe a cada pessoa instruída em nosso infeliz século XIX e que, além disso, tem o duplo infortúnio de morar em Petersburgo, a cidade mais abstrata e premeditada de todo o globo terrestre. Seria de todo suficiente, por exemplo, uma consciência igual àquela que vivem as chamadas pessoas práticas e os homens de ação. Aposto que os senhores estão pensando que eu escrevo tudo isso por presunção, para me mostrar espirituoso à custa dos homens de ação. E também que, por uma presunção de mau gosto, eu faço tinir um sabre como aquele meu oficial. Mas, senhores, onde já se viu alguém ter orgulho das próprias doenças e ainda por cima exibi-las com ostentação? Tem um ninho aqui do lado da janela. A vida tem o curioso hábito de se ajeitar sozinha. É como se ela soubesse sempre para onde ir, mesmo quando a gente insiste em pará-la. Nós vivemos com essa mania de acharmos que estamos estagnados. Mas ninguém nunca de fato está parado. Mesmo quem se sente preso em uma rotina de acordar, trabalhar, comer e dormir, ainda assim está indo para algum lugar. Talvez não indo para um lugar físico, mas um lugar de espírito, um lugar de alma. Porque ainda que o corpo pare, o tempo não para. E, se o tempo caminha, a gente caminha junto com ele. A vida é, no fundo, um rio que corre. E a gente, teimosamente, vive tentando represar sua água com as mãos. Clarice talvez dissesse que a vida é um sopro que insiste em passar quando nós tentamos tampar o nariz. E é bem isso. Não tem como segurar o curso das coisas. Por mais que você congele o corpo, o coração ainda envelhece, a mente ainda sonha e o tempo ainda passa. Durante muito tempo eu me cobrei demais. Me cobrava por não fazer, por não agir, por não conseguir. Foi quando eu percebi algo quase absurdo. Era quando eu parava de me cobrar que as coisas, ironicamente, começavam a acontecer. Foi como se a cobrança fosse uma âncora. Quando soltei a âncora, o barco parou. Mas quando eu recolhi a âncora, o barco andou sozinho. Lembro de ter lido uma teoria em algum canto da internet. Eu não vou conseguir lembrar fielmente qual o nome dessa teoria, mas era algo assim. O segredo para fazer bem é não tentar fazer bem. O segredo para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, é não se importar com essa coisa. E de algum modo, essa teoria me faz um pouco de sentido. Quando a gente relaxa, as coisas começam a fluir. Quando a gente para de tentar controlar o que é incontrolável, o que é natural acaba tomando seu curso. Chega a ser um paradoxo. Fazer sem tentar fazer. E é disso que se trata. Entender que o mundo não precisa do nosso controle para gerar. Existe uma serenidade em deixar as coisas irem, em deixar a vida tomar o rumo dela. Porque ela vai tomar, você querendo ou não. A gente se desespera porque quer que tudo siga o nosso mapa, nosso plano, nosso roteiro. Mas a vida, com sua ironia quase natural, é um livro escrito a 4 mãos. 2 suas e 2 do acaso. E o acaso, por mais incômodo que pareça, escreve melhor que nós. Acho que no fim é isso. Deixar a vida tomar o rumo dela. Deixar que aconteça naturalmente. Pensar demais também é bastante prejudicial para a causa. Quando a gente pensa demais, tem essa ilusão que agora entendemos a vida. Achar que se tem consciência de tudo é, por muitas vezes, o grande motivo para não agir. E o paradoxo é este. Pessoas que se consideram muito racionais acabam não agindo em prol da felicidade. Ficam presas demais na razão e esquecem da ação. No livro Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, mostra 2 famílias humanas que eu achei muito interessante. As pessoas de ação e as pessoas de consciência. Pessoas de consciência são aquelas que raciocinam tanto que acabam não agindo nunca. Elas acreditam que todo e qualquer impulso tem causas secundárias. Inveja, raiva, luxúria, e por isso acaba se retraindo.
Já as pessoas de ação são aquelas que acreditam ou se convencem de que todas as ações que elas tomam são motivadas por causas primordiais. A vingança vira justiça. O impulso vira propósito. E eu não estou aqui para dizer qual lado é certo, para qual tipo de pessoa você deve ir. Longe disso. Eu me vejo um pouco nos dois tipos. Teve momentos que eu me convenci tão bem, eu fui um mentiroso tão bom que eu me convenci da própria mentira e achei que era nobre coisas que provinham da vaidade. E houve momentos que eu não agi por me considerar inteligente demais. Isso me lembra um caso que aconteceu na cidade de São Paulo. No aniversário da cidade, lá em São Paulo, eles costumam disponibilizar um bolo público, né? Pra qualquer pessoa ir lá pegar. Teve uma entrevista de um cara, o jornalista perguntou pra ele: por que você não vai lá? Você não gosta de bolo? Aí o cara respondeu: eu tenho até fome, mas eu não vou não. Olha aquelas pessoas, parecem um bando de animais. Ele disse que tinha fome, mas não foi buscar um pedaço do bolo, porque ele falou que aquelas pessoas eram como animais. Ele se considerou inteligente demais e não agiu. E olha só que irônico, se ele tivesse agido, seria benéfico para ele. A consciência, nesse caso, se tornou uma armadilha. Esse final de semana eu assisti um filme chamado Dias Perfeitos. O que me pegou nele foi o protagonista. Um homem simples, com rotina simples, que de alguma maneira encontrou a sua felicidade. Ele encontrou a felicidade a partir não da determinação vazia, mas da ação. Nesse filme, o protagonista mostrou que não é tanto o cenário que determina a sua felicidade, mas sim como você vive no cenário. Às vezes, quem olha para esse homem pensa que logo ele vive mal. Pensam que viver no lugar dele seria algo infeliz. O juízo alheio não é parâmetro nenhum de sentido. Então fica assim, deixa a vida tomar o rumo dela. Apenas age. Pense. Pensar é importante, mas não pense demais. Pense apenas o suficiente. Excessos de pensamento traz incertezas que paralisam. A comparação também é um tiro no pé. A gente não consegue tomar um rumo na vida, nem deixar que a vida tome o rumo dela quando a gente fica se comparando. Eu falei várias coisas bonitas nesse vídeo, né? Talvez não, mas com certeza eu falei várias coisas nesse vídeo. Bonitas ou não, aí eu já não sei. Mas eu só não quero que vocês pensem que eu sou tudo isso que eu venho dizendo aqui. Eu seria muito hipócrita se eu afirmasse isso. Na verdade, eu sou bastante contraditório. Cometo erros que desmentem tudo que eu falo aqui. Mas, ao menos, eu venho percebendo esses erros. E tento melhorá-los. E, de um tempo pra cá, eu não me cobro tanto, sabe? Chega um momento que a gente começa a cobrar a perfeição. E cobrar a perfeição é loucura, é quase uma tortura.
A gente pode viver até 200 anos, 300, 400, e ainda assim a gente vai ser imperfeito. Mas tá tudo certo. A questão é tentar ser uma boa pessoa, ser feliz, ser verdadeiro, ao menos na minha opinião. Talvez isso não seja o mais importante, mas no mínimo é essencial. Eu acho que todo mundo deveria querer ser apenas quem é. Antes, por exemplo, eu queria ser um bom amigo, um bom filho, um bom profissional. Hoje, para falar a verdade, eu só quero ser o João Lucas. E vou trabalhar para que o João Lucas seja todas essas coisas. Um bom amigo, um bom filho, um bom profissional. Mas antes de ser bom em tudo, eu só quero ser eu. E isso é bastante tranquilizador. É como respirar depois de muito tempo prendendo ar. Bom, no último vídeo eu acabei esquecendo de dizer, peço mil perdões, mas nesse eu não vou esquecer. Tudo que eu falei aqui não passa de besteira, não passa de pensamento solto. Não quero que ninguém tire conclusões, não quero que ninguém leve tudo isso como verdade. Isso aqui só foi uma conversa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E é isso. Esse foi o vídeo. Uma boa noite.